Ô, Jean, agora é uma mensagem de vídeo do Fábio Cardoso. Demorou. Fábio Cardoso. Eu achei que era um tac-tac-tac dele ali, ó. Manda aí, Janzão. Põe em tela cheia que eu quero ver a cara dele. É que eu não enxergo aqui onde que é o botão. Cara, nunca aconteceu. O Jean, ele vê já antes. Ele dá uma filtrada. Se mandar... Mas chega aí, Jean. Então, chegou alguns xingando você que eu neguei aqui. É mesmo? Porque eu acho que não faz sentido. É, vai se fuder aí, só tá áudio, ligado? Só mensagem mesmo. Respeita os nossos convidados aí, seu filho de uma puta. Taca aí. Salve, salve família, parabéns aí todo o pessoal do Flow, Gabriela e Thiago. Gabriela, uma dúvida para você. Quando eu vejo decisões jurídicas, sempre tem um linguajar cheio de jargões do direito. Você acha que esse linguajar ele é necessário para o exercício do direito ou é uma forma de elitizar apenas para quem tem conhecimento? Valeu. Legal a pergunta dele, hein? Data Vênia? É Fábio Cardoso. Fábio Cardoso, data máxima Vênia. Mas é o seguinte, tem as duas coisas. Às vezes, algum linguajar técnico é importante. Então, é natural que uma pessoa que nunca estudou direito não entenda uma decisão, porque, como em toda área, a gente precisa falar coisas que não dispensam termos técnicos. Precisam, são necessários. Agora, todos os termos técnicos e todo o linguajar que a gente vê nas decisões, ele é essencial? Não. Tem muito elitismo. Tem muita tentativa de tornar inacessível e tem muita afirmação de superioridade. O que eu queria, quando eu falo que alguns termos técnicos são importantes e eu falo que algumas pessoas não entendem, eu não estou dizendo que quem entende é melhor que quem não entende. As pessoas só estudam coisas diferentes na vida. Então é natural que vocês falem de games e eu não entenda com o linguajar próprio dos games. É natural que eu fale de processo com o linguajar próprio do processo e vocês não entendam e a gente tem o mesmo valor. Ninguém é mais ou menos porque estudou uma coisa ou outra ou porque faz uma coisa ou outra. Então, algumas coisas são importantes. Se só essas fossem utilizadas, já seria muito bom. Mas sim, tem muita gente que parte dessa premissa de uma profissão tradicional e quer se afirmar sobre as outras pessoas, o que eu acho ridículo. Por isso que eu não tento o máximo que eu consigo não usar esse linguajar e falar de forma clara. Tu acha brega o Data Vênia? Cara, o Data Vênia, eu acho que ele é desnecessário. Claro que acha brega, porra, Data Vênia, não tem como isso não ser brega. Olha o nome dessa parada, quem que usa isso? Com a devida vênia. Com todas as vênias. Com todas as vênias até passa. Agora, data máxima vênia é um bagulho que fica... Eu vejo que esse negócio dos caras politicão falando na Mas eu CPI, acho que tem uma... Com toda a vênia, tá ligado? Parece filler de anime, Mas posso tá ligado? te dizer o que eu acho? Eu acho também que às vezes... Na dinâmica do tribunal, a comunicação importa. Então, aquela encenação, e a gente pode criticar várias coisas, mas tem algum grau de formalidade que a gente pode até discutir mais profundamente se vale a pena manter ou não. O que eu acho pior mesmo... Você não vai falar, essa porra é uma merda, por isso que eu tô defendendo falar, essa porra aí, tá ligado, meu irmão? A gente podia discutir o quanto precisa e o quanto é fundamental que a gente dispense o data máxima vênia no tribunal. Mas vamos pensar de um outro jeito. Quando um advogado vai escrever para um veículo, que não é um veículo jurídico, então ele quer, em tese, ser lido por mais pessoas, não só as que trabalham com direito. Quando ele faz um canal do YouTube, em tese, pode ser um canal específico, mas ele quer falar com mais pessoas. Se o teu objetivo é esse, você precisa entender que o teu linguajar tem que ser diferente. Tem um trechinho do Graciliano Ramos que eu gosto muito, que ele fala assim: palavra não foi feita para adornar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então é isso. Você tem que usar a palavra necessária para você ser claro naquilo que você quer dizer. Mas o pior é que não é só quando o advogado tá discursando no plenário, quando tem umas coisas na Câmara Senado, essas paradas. O pior é que isso tá na lei também. Quando o cidadão comum vai ler a lei, porra, ele tem que ter um diploma em direito para entender o que tá escrito. E aí a gente tem dois problemas. Uma coisa é a gente tornar a lei mais acessível, outra coisa é a gente melhorar o nível educacional. Então, dois Puta, mas eu entendo, com certeza. Mas é que não parece que é o nível educacional que tá sendo dificultado ali. Não, tá mas ligado? eu falei que são dois problemas. Não, com certeza, com certeza. Então, que a gente tem que tornar mais claro. 2, que a gente precisa melhorar. É que eu queria saber... Se a gente baixa um e levantar o outro, a gente se encontra ali no meio do caminho. Claro, claro. Na verdade, eu só queria dar mais força pro ponto desse cara, que eu acho que o razão. argumento é que as linguagens das leis são complexas, assim, justamente para deixar o cidadão comum
desensibilizado da parada, pra ele não se importar, porque ele não até entende. dependente de quem, né? De quem entende, que Perfeito. consegue traduzir. E um dos principais motivos do sucesso da Gabi, e eu sei que acompanho de dentro mesmo, é porque ela fala fácil. E isso vai, entendeu? Consegue pegar um assunto complexo, respeitar a complexidade e trazer fácil. Quando fala simplificar fácil, sem tornar simplório, sabe? Porque é complexo para simplificar e ficar super superficial e qualquer... Aí também não adianta. Vale. Porra. Quando a gente falou aquele lance lá... Vocês estão com pressa? Nada. Tá. Vale. Quando a gente tava falando lá o lance da... Isso é uma pergunta só pra eu saber o que você pensa. Do lance da pandemia e tal... Aí eu não consigo deixar de lembrar que o Bolsonaro não comprou as vacinas. E hoje teve a CPI aí falando tá quanto ele não comprou, né? Teve o cara Às da vezes Pfizer falando, caralho, não sei o que, carta publicada, não sei o que. Por menos a Dilma foi impedida, não foi? Então, eu acho que aí você tá fazendo comparações de coisas que não são comparáveis. Eu considero que por menos. Se você perguntar pra mim se tem crime de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu, eu vou dizer sim, inúmeros. Só que o julgamento do impeachment, que é a sua pergunta, então por que não acontece o impeachment do Bolsonaro? Porque o julgamento do... E eu não vou falar crime de responsabilidade para não confundir com o Código Penal. Aliás, uma conversa que eu tive com o Thiago Anastácio hoje. Eu vou falar ilícito de responsabilidade. Esses ilícitos de responsabilidade, eles são muito mais abertos. E quem vai fazer o juízo, quem vai decidir se aconteceu ou se não aconteceu, se merece o impeachment ou não, são os deputados e depois os senadores. Precisa do voto de 2/3 dos deputados para que o processo de impeachment comece a andar. E não tem. Não tem. Claro, tem 3 bilhões de reais sendo usados para emenda parlamentar. Então, basicamente é isso. É a situação política. Agora... O Bolsonaro está perdendo popularidade. Essa foi a última pesquisa do Datafolha, né? Que foi publicada 25 também de agora. Aprovação, é o mínimo que ele já teve na história do mandato. E ele só supera em popularidade no mesmo período de mandato o Collor, aliás, com quem ele estava, né? A nova política. Que essa parada Estou de não sendo comprar irônica, vacina, sim, eu acho Brasil. Veio o sorrisinho. Sim, é involuntário. Mas então Virou meme, isso, né? assim. O sorrisinho dela. Nossa, no inclusive, debate. As caras, acho que os caras... a CPI é um processo um pouco mais controlável. Os senadores conseguem controlar mais os resultados da CPI, mas é sim uma iniciativa interessante para esvaziar ainda mais a popularidade do Bolsonaro. E ele está preocupado nitidamente, tanto que ontem foi óbvio o que ele fez para criar uma cortina de fumaça. O que né? ele fez? O Flávio entrou xingando o Renan Calheiros, depois ele fala de voto e tal. É sempre o mesmo auê. Sempre... Não, você tá olhando para lá e ele faz assim, não, olha eu. O Renan Calheiros que é vagabundo. A gente que tá aí... fazendo rachadinha pra caralho aqui, não. Mas... A gente é super tranquilo. Ele conseguiu evitar que o Pazuello fosse depor, não foi? Não é que ele conseguiu evitar. O Pazuello, que estava andando sem máscara num shopping de Manaus, né? Falou que tinha tido contato com pessoas que tinham pegado Covid e que ele não podia comparecer na CPI. A tática, você conhece essa tática? Eu conheço. De meter o atestado pra fugir do debate. Já ouvi falar. Já ouviu? Já. Então já usaram. No passado recente... desta nação chamada Brasil. Pior que eu não sei quem que é, eu quero perguntar. Eu sei, por isso que eu tava rindo. Foda-se, vai. Mas enfim, aí ele meteu o atestado mas ele vai depor. Só adiou pelo tempo que, enfim, toda pessoa que entra em contato com uma pessoa que foi diagnosticada com Covid precisa se manter isolada. Então ele alegou isso. E ele vai ser ouvido dia 19, se eu não me engano, tá marcado o depoimento dele. E é isso que a gente... fazer um briefing maneiro e tal. Mais que isso, né? Porque, enfim, a notícia, até eu ter entrado aqui, era de um protocolo de um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para que ele seja ouvido na condição de investigado e ele possa ficar calado, por exemplo, que é uma prerrogativa do investigado. Mas isso é um... Não sei se é aqui, mas nos Estados Unidos mas é direito da Constituição. Mas é o paralelo, tá certo. Mas ele tem direito, como cidadão, é um direito dele. Enfim, mas são essas as estratégias. E muda uma coisa, porque o depoimento do Van Garten, por exemplo, que muda o que ele falou pra Veja, né? Talvez ele tenha falado pra Veja contando que ele seria ouvido depois do Pazuello. Talvez. Mas aí a coisa se inverteu. Então, enfim. Mas é isso, ele não foi empichado porque não tem apoio. Mas eu sinto também que, assim, também tirado completamente do meu cu. Mas será que seria horrível pro Brasil 2 impeachments seguidos?
Com certeza é um trauma. Um impeachment é um trauma. Não dá uma 2 é um descredibilidade trauma. na política? Tu fala assim, pô, a gente coloca o cara lá por quê? Porque na verdade... Será que não dá uma descredibilidade na política a gente ter um gestor público que não compra vacina e alonga tanto tempo certeza. a pandemia? Com Também. certeza. Então, mas você percebe que é um jogo do menos pior? É o menos pior. Com certeza. Por isso que eu fico Então, puto. é um trauma. Claro que é, não vou negar que seja. É um trauma, sempre é. O ideal é que o representante do povo, democraticamente eleito, com todos os vícios da democracia representativa que a gente tem, e eu concordo que a gente tem, mas o ideal é que ele complete o mandato e no próximo ciclo eleitoral a gente elege outra pessoa. Esse é o mundo ideal. Agora, tem coisas que a gente não pode tolerar, por isso que estão lá previstos os crimes de responsabilidade. Para quem quiser ver, é a Lei 1079, de 1950, que prevê os crimes de responsabilidade. Só que esse julgamento é um julgamento político. Decisão da STF é um julgamento político-jurídico. Então, vai ter que Ultimamente ser tem decidido lá. essas que é bem político, né? Mas é bem político. mais, né? Do que jurídico. Não, mas ele é a essência dele. Isso não, é o que tem. Entendi. Na verdade, existem os defensores de um modelo alternativo, dizendo que o judiciário também tem que controlar o conteúdo desse ilícito de responsabilidade. Mas a postura que vigora é de que é político-jurídico, tá? Acho que não vale a pena entrar nesse um e outro, porque too much pro ambiente. Depois a gente pode Mas tu conversar. tem os dados? Hã? Mas tu tem os dados? Tenho. Mas acho que Ela tem, Então, beleza, porra. Ela então é dá pra preparada gente da então eu mesa. converso contigo, Acabei de falar o número da lei, pô. Lei ano. Então, É mas muito ó, legal. quanto ao Lula e Bolsonaro, por exemplo, vamos dizer, eu sei que a gente ainda não tem todos os dados, não sei o que, mas vamos dizer que venha Lula e Bolsonaro no segundo turno. Cara, eu já vi que não rolou o bagulho do investimento na educação que eu queria. Tá ligado? Mas se que você são fez esse coisas negócio que da- são feitas... Não, mas aí pode não ser exatamente. Você tem todos os dados sobre as gestões Lula no investimento em educação aqui pra Não gente... tenho todos os dados. Então, mas aí a gente precisaria deles, é o que Mas eu tô falando, você quer ver que cara. legal Mas esse eu sei negócio que da... a Porque educação será? no Pode não Brasil ser o é uma avanço que Mas- você quis. Ô, Igor, Mas a gente é um dos piores países do Entendeu? mundo, não é? Teve Da uma- educação. mas você vê esse Cara, mas negócio se da você educação... sai de muito de trás... É o que eu... Mas Vamos ele lá. tá contentado com pouco, na minha Mas, opinião. Monark, você não sabe o quanto é pouco, quantos por cento evoluiu. Você não sabe, ou a gente tem o dado, ou a gente tá falando O achismo. mundo inteiro evoluiu. Você não tem o dado, cara. Você Não, tá eu falando- sei que você o mundo tirou... inteiro É o evoluiu. data, foda-se. Mas eu só aqui. posso conversar se eu tiver munido de dados e estatísticas. Tô falando, isso é uma É o conversa. ideal. Não, Porque mas aí senão eu é teria que ser vazio. um especialista, Mas entendeu? não, Mas- não, é só mas você quer pegar ver? e... Porque senão a gente fala vazio. Você quer ver eu uma acho parada que... que o Igor acho, falou? fala que Eu a gente acho pensa, que... a gente Quer ver uma sabe. mas parada? eu O acho Igor- que o isqueiro rosa, enfim, causa mais prejuízo à saúde. Tá bom. Então, não vale de nada. A gente Mas você não tem um bom argumento, você não tem nada pra falar jogar sobre palavras. isso. Mas se você não tem o dado, você não tem nada. Você tá falando, não você evoluiu. tem a sua vivência, a sua experiência não vale de nada? Monark, qual a diferença da evolução nos índices de educação no Brasil de 2005 a 2013? Fala aí. Sei lá, e daí? Então pronto, a gente não sabe, não dá pra falar. Mas eu posso falar que a educação do Brasil é uma merda? Pode, que ela não é. Eu acho que pode falar que ela é uma merda, mas não pode falar que ela não evoluiu se a gente não tem o dado de que ela eu não sei evoluiu. que ela evoluiu, porque a educação Mas você todos pode falar, se você tiver o dado, você pode falar que ela evoluiu pouco. Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas ó, por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda, Tá, comparado ao mundo, tá bom. eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por Não, exemplo. qual é a progressão? A gente sabe que países como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, pô, eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque Mas eu tenho você que ter os pode, números e mas eu não estatísticas, posso, senão eu não posso falar o que mas eu eu penso. não posso falar, eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, Se eu não pode. sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, é qual é os dados específicos. Mas é que então, é assim. pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sabe o sobre que as eu coisas acho? por causa que a gente não tem Mas sabe um o que eu nível de acho? estatística Sabe o que eu junto. acho um absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. 10 Então, quilos. mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas Seria- se você vê seria um vídeo... ótimo, Mas ótimo. de onde tá baseando sua opinião? A minha... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark? É isso que eu tô tentando te falar. Não dá da realidade que a educação no Brasil é uma merda?
Não é um dado da realidade que Singapura tinha uma educação de merda. Acho que eu e evoluiu um pouco já tempo. fiz meu ponto, mas acho que entendeu. Mas não fez beleza. seu ponto, entendeu? Não, É isso. não, tudo É que bem. você tá falando. Eu não tenho a estatística que você pediu. Eu tenho algumas estatísticas. Não, mas tenho o que eu tô estatística- falando é que você não tem a estatística e tudo bem. Eu tô falando que eu legitimo o seu descontentamento. Ele é legítimo. Eu também fico descontente com o estado da educação no Brasil. Mas a gente precisa discutir partindo da realidade. Se eu falar que você não engordou no ano, eu posso falar o que eu quiser. Quem tem boca fala o que quer. Agora, se isso tem lastro na realidade ou não, a gente vai precisar dos dados da realidade. Então, mas eu das dei alguns dados informações. da realidade, não dei? Ai, né? Vou falar outra parada então pra gente. Vamos girar a roda. Vamos girar. Que não precisa de O negócio, a parada da educação que você falou, que, enfim, não dá voto, né? Que o resultado é muito longo. E eu tenho uma parada que eu fico muito em dúvida se o fim da reeleição não poderia ser algo positivo. Eu adoro essa ideia. Talvez joga para 5 O anos próprio mandato, Fernando Henrique e Cardoso, aí que defendeu a não tem reeleição, porque voltou o cara não vai atrás na pensar ideia, no- né? no E- que é Não então tem um depois- incentivo, né? De... O cara, não, vou fazer algo que vai me dar voto porque eu quero me reeleger. Então Ó, você não vai se reeleger. Isso Então... foi uma parada que eu conversei com o Haddad, que a percepção que eu tenho, tirada do meu cu, viu, Gabi? Data... Datacu. Que é o que a gente tem aqui pra oferecer, tá É o ligado? seguinte, eu sinto que os caras que tem mais culhão pra fazer medidas impopulares são os caras que são os vice-presidentes que assumem. Itamar, Temer. É a impressão que eu tenho. Tá, bota essa porra aí que eu não vou. Eu sou do PMDB, irmão. Eu não vou me Tipo, candidatar a foda-se. presidente. E aí... Eu não vou me eleger de qualquer jeito. Não, dá muito trabalho, né? É, Já não eu sou só mais ficar aqui popular, sugando não- sangue aqui, tá ligado? Eu sugo sangue aqui, mas eu acredito que esse Pô, aqui é o melhor sacanagem caminho. você usar o exemplo do Temer pra falar em sugar sangue, hein, cara? Foi calculado. Dá uma agulha. Mas se uma pessoa, tipo, o vice-Temer... Eu tô maluco? Assim, Não, você tá Não, super... você tá totalmente certo. Ele era tão desacreditado e todo mundo, quando ele entrou no poder, fala: você não vai fazer merda, hein? Porque ninguém dava credibilidade pro Temer. Não, e Mas, ó, posso e aquela fazer o parada advogado cara do não ser diabo? popular Claro. e não vai se reeleger mesmo, então... porra, Sim, mas foda-se. aí você tem esse argumento pró. Aí você teria um argumento contra, que é continuidade de política pública. Que é um problema. Exato. É. Então, mas é isso que eu falo. Numa boa, então tá certo. É verdade. Teria esse pró. Você tem mais coragem, porque você não pode fazer uma política eleitoreira. Mas, ao mesmo tempo, como é que você dá continuidade à política pública? Porque você pode não querer se reeleger, mas você pode querer reeleger um sucessor. Mas não é um. Não E é, aí você vai querer trabalhar com popularidade de qualquer jeito. é entendeu? muito escroto esse lance do. Eu tenho pelo menos o sentimento, de novo, de um cara que, por exemplo, eu sou Bolsonaro e eu tô substituindo o PT. Então, porra, desfaz isso aqui. Ou então para essa porra aqui, vamos fazer esse aqui. Muda o nome, muda o nome. É, muda o nome. Aí daqui a pouco entra o outro cara. Entra o Lula. Aí o Lula, porra aí, caralho. Essa porra não. Vamos fazer essa porra aqui. Talvez isso seja menos gritante na presidência, ou talvez ocorra menos na presidência. Acho que acontece também. É. Sabe o que seria legal para isso? A gente despersonalizar o debate. No Brasil, o debate político é muito personalizado, figuras. Mas A será gente que se- O precisa... Salvador, a gente sempre tá buscando. E a gente precisa a gente precisa começar a debater projeto. E isso você gostaria. Pra caralho. É. Então, o que te incomoda, me parece, é que você percebe que a gente está preso em figuras. E Não só isso, mas o que me as incomoda... mesmas figuras. Não, também, concordo. Mas aí, se a gente começasse a debater projeto, talvez a gente conseguisse avançar. Porque, veja só, ganhou um cara, ganhou o Monark. O Monark foi lá, 4 anos de governo, fez uns projetos lá. Aí o Igor era oposição. Aí depois o Igor ganha. Pô, mas esse projeto do Monark era bom. Daí a gente mantém. Quando a gente discutir projeto tranquilo e dedicado, a gente vai começar a encontrar consensos a partir desses projetos. Mas quando eu falo de interdição de debate, é porque hoje em dia tem temas que você não pode nem entrar. Não, porque o cara defendeu, acabou, não pode, nunca mais ninguém fala. Quem falar disso aí, quem for a favor disso É é isso. fascista. É. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que poder debater projeto. Quanto mais projeto a gente debater, menos necessidade, menos incentivo um político vai ter para pegar um negócio, mudar de nome, ou mudar uma coisa que estava funcionando só para não dar o mérito para o antecessor. Então é isso, discutir projetos. Sim, aí tem uma coisa que você falou que que o brasileiro tem aquela... depositar as esperanças no salvador da pátria. E tem uma outra coisa que o brasileiro faz também, e aí que vem essa minha crítica ao Estado e essa meio que esse derrotismo que você Tá. vê, essa falta de proposta, mas um pensamento pessimista que não leva a lugar nenhum. Eu entendo essa lógica.
Mas tem uma coisa do brasileiro que ele acha que é o Estado que vai resolver os problemas dele. E é por isso que eu gosto de falar essas coisas, entendeu? Porque é muito melhor o cara ter a noção que, se ele ficar esperando que as Isso, mudanças... aí eu vou concordar com você em tudo. Então- Porque por mais que o Estado tenha obrigações, e por mais que ele devesse prestar um serviço de muito mais qualidade do que ele presta, porque o governo deve ser isso, um prestador de serviços de qualidade, a partir do dinheiro ele não presta arrecadado. nenhum serviço, pra mim, Exato. pessoalmente. Só dê Ele serviço. deveria, no mundo ideal. Na prática, os dados da realidade nos mostram que os serviços não são prestados. Então, essa sua sensação é correta e legítima. Não adianta a gente ficar esperando. E é justamente o que eu falo. Você tem, de um lado, uma esperança sem fundamentação, sem justificativa, e, de outro, um derrotismo que também não ajuda. No fim das contas, a gente está falando a mesma coisa. A gente está falando, enquanto você não tiver o Estado para te ajudar, toma as rédeas da sua própria vida, constrói a tua existência no melhor que você puder e se organiza para que você consiga fazer pressão para que, finalmente, um dia, o Estado possa prestar o serviço de qualidade que ele tem que te prestar. A gente chega no mesmo lugar. O que eu só tô falando é que o cara que espera, iludido ali, não, ele vai resolver, Tá eu vou esperar. fudido. E a pessoa que desiste, em alguma medida também. Porque por mais Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que por mais que você tenha esse discurso, você não é um cara que desistiu. Você é um cara que desistiu da política, mas você fez o teu rolê. Foi construir o que você queria, trabalhou. Sim, exatamente, exato. é o meu argumento. E o meu argumento é que esse espírito de construção vá para também a política. Eu entendo que você está desacreditado. E é normal. Essas pessoas talvez estejam desacreditadas da vida, saca? É que eu sinto que a gente... É difícil a gente fazer se a gente acha que não vai dar certo. Sim, é que talvez a nossa discordância seja mais fundamental, na verdade. É porque eu não sei se eu acredito que a gente precisa do Estado. Entendeu? Eu Mas acho que para nada, eu acho que o nem para Estado segurança pública. não precisava ser um Estado exatamente do jeito que... Pode ser um consórcio de forças, entendeu? Tá. Qualquer um dia você me exército apresenta o seu mercenário, desenho aí. Talvez um exército mercenário ou talvez uma... O quê? Não, eu perguntei, talvez um exército mercenário, que é uma força Tá. que vai tentar Não, manter a ordem e que outro vai dia- ganhar por isso. Porque Não, não, Por eu- exemplo, trabalhar de graça. a Arábia Saudita, muitas das guerras que eles fazem, eles contratam exércitos mercenários. Os Mas Estados Unidos você acha também. que a Arábia Saudita é um bom modelo? Não, eu acho uma merda. Mas eu tô falando que é uma possibilidade. Não, tá, mas eu, só... Mas então... Mas eu nem me Porque- sugeriria porque a isso. Ele parada falou é do que- exército não, mercenário. eu perguntei porque eles, sei lá, o exército mercenário, eles meio que podem ser muito insubordinados, né? Então, Sim. enfim. mas Sim. eu acho que talvez a gente tenha uma divergência. Eu acredito Claro. que o Estado é necessário, que a Claro. gente tem algumas Então, áreas exato, que por isso precisam que eu ser acho que a gente- controladas realmente, pelo mas- Estado. E não acredito que a gente precisa de um Estado gigantesco. Acho que a gente precisa de um Estado o menor possível e então um você é Estado do Estado eficiente. Eu não gosto de falar que eu sou do Estado mínimo, porque acho que esse é um termo que as pessoas não têm tanto significado no Brasil. Não, porque eu acho que é As usado... pessoas, a maioria, o cara que tá vendendo picolé na esquina não sabe nem Não, nada. mas eu acho que é usado só pra... É um rótulo sem significado. O que eu gosto de dizer é o que eu acho que o Estado tem que ser o menor possível a partir das funções que eu acho que ele deva ter. Então, eu acho que a gente tem que ter um Que são sistema único de saúde, acho que a gente tem que ter segurança, acho que a gente tem que ter educação. E muito eficiente, pra né? isso- Porque a ineficiência Tá bom, do né? Estado é o Cara, pior de tudo, né? não necessariamente. Sim, é, Acho que o Estado tem um papel de investimento em infraestrutura, o Estado tem um papel de investimento em setores que a gente precisa desenvolver. Então, tem outros papéis do Estado, sim. O Estado tem um papel de ajudar, enfim, o pequeno empresário numa situação como a que a gente vivenciou agora na pandemia. O Estado tem um papel de ajudar as pessoas que não têm condição de subsistência. Tem vários papéis. Então, é bastante coisa que o Estado tem para fazer. E isso vai fazer com que o nosso Estado não seja pequeno. Mas ele tem que ser eficiente. Então, eu falo, o menor possível com tudo que ele tem que fazer, que ele faça bem feito. A tua equipe aqui no Flow, você quer que ela seja uma equipe inchada? Não. Não, mas você precisa de equipe Preciso. para te ajudar. Você quer que seja a menor equipe possível e que seja mais eficiente. eficiente possível. É isso, é o que a gente quer na vida. Então, a questão é, a gente pode chegar à conclusão de que, o Estado não funciona do jeito que a gente quer? Pode. A minha conclusão não é acaba com o Estado, é vamos aprimorar. Então, vamos fazer ele funcionar do jeito que a gente quer. Entrar numa de que vamos acabar com o Estado, nem acho que essa seja a proposta. Talvez esse seja o mundo ideal. do Eu acho que é monarca. possível a É a gente... utopia que você... Eu acho que existem bota outras ali. formas de organização que não são estatal, que O pode Marx funcionar. também achava. Marx também achava, ela falou. Não, mas todo mundo que pensa diferente acha que não quer um sistema diferente, né?